volte para Deus. Você estava na presença de Deus e Ele solucionava seus problemas, cuidava de você, e de repente você o abandonou crendo que Ele era menor do que os seus problemas, não deu a Ele uma oportunidade de ajudá-lo. Foi embora para o mundo, está endemoniado, está escrito que o desviado fica com 7 demônios, por isso você não volta, não tem forças. Nem quer voltar. Fica comendo o lixo do mundo e Jesus está voltando e você vai ficando por aí. Até quando vai ficar vacilando? Volte para a casa do Pai. Na passagem de Lucas 15:11-32, há uma das parábolas mais conhecidas ensinadas por Jesus, a parábola do filho pródigo. Nela, vemos a história de um filho que abandona o lar, desperdiça sua herança, mas experimenta o abraço restaurador do pai. O filho mais novo desejava a liberdade e independência, mas suas escolhas o levaram à ruína. Ainda assim, quando decidiu voltar, encontrou perdão e restauração. Nesta palavra, veremos que o amor do Pai restaura aqueles que se arrependem e decidem voltar para casa. A parábola do filho pródigo, o amor que traz de volta para casa. Ela mostra que não importa quão longe alguém tenha ido, o Pai está sempre pronto para perdoar e restaurar aquele que se arrepende sinceramente. A parábola do filho pródigo nos ensina que o arrependimento abre caminho para a restauração, e que o amor do Pai é maior do que qualquer erro cometido. Lucas 15:11-32. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Lucas 15:24. Quantas pessoas já se sentiram distantes de Deus, presas às consequências de escolhas erradas? A parábola do filho pródigo revela que o afastamento nunca é o fim da história. Sempre há um caminho de volta. O Pai não fecha as portas. Ele espera com amor. Conhecer a palavra é o primeiro passo. Jesus contou essa parábola enquanto ensinava sobre o reino de Deus e respondia às críticas dos fariseus que o acusavam de receber pecadores. A história apresenta 3 personagens principais. O pai amoroso, o filho mais novo, que se perde, e o filho mais velho, que permanece em casa, mas com o coração distante. O filho mais novo pede sua parte da herança, algo incomum e ofensivo naquela cultura, pois significava desejar a morte do pai. Ele parte para uma terra distante, desperdiça tudo e passa a enfrentar extrema necessidade. Ao chegar ao fundo do poço, decide voltar para casa, disposto a ser apenas um servo. O que ele não esperava era encontrar um pai que o aguardava ansiosamente, pronto para abraçá-lo e restaurar sua dignidade. 5 lições da parábola do filho pródigo. Lição 1. A falsa ilusão da independência longe do pai. O filho caçula acreditava que a felicidade estava distante da casa do pai. Pensou que autonomia significava liberdade total. No entanto, longe do pai, encontrou vazio, perdas e sofrimento. Muitas vezes, também pensamos que viver sem limites ou sem Deus nos trará realização. Porém, longe do Pai, a alma se torna vulnerável. Toda escolha distante da vontade de Deus traz consequências. A parábola nos ensina que a verdadeira liberdade não está em sair da presença do Pai, mas em permanecer nela. Lição 2. O pecado sempre cobra um preço. A parábola diz que o filho desperdiçou todos os seus bens. Quando os recursos acabaram, veio a fome. Ele começou a passar necessidade e chegou ao ponto de desejar a comida dos porcos. O pecado promete prazer, mas entrega dor. Ele seduz no início, mas cobra caro no final. O filho pródigo experimentou o fundo do poço para perceber o valor da casa do pai. O afastamento de Deus nos leva à escassez espiritual. Mas mesmo no fundo do poço, ainda existe esperança em Deus, que pode nos restaurar. Lição 3. O arrependimento é o caminho de volta. O momento decisivo da parábola acontece quando o filho cai em si. Ele reconhece sua condição e decide retornar. O arrependimento começa com consciência e se afirma com atitude. Ele não apenas sentiu remorso, levantou-se e foi ao encontro do Pai. Arrependimento verdadeiro gera mudança de direção. Deus sempre honra quem decide voltar.
Não importa a distância, um passo de retorno é suficiente para ativar o amor do Pai. Lição 4. O Pai nos recebe com graça e restauração. Antes mesmo de o filho chegar, o pai o avista de longe, corre ao seu encontro, abraça-o e o beija. Essa atitude revela um amor incondicional. O pai não o humilha, não o rejeita, não o trata como servo. Pelo contrário, manda colocar a melhor roupa, o anel e as sandálias em seus pés, símbolos de filiação e restauração. Deus não apenas perdoa, ele restaura a identidade. Quem volta arrependido não encontra condenação, mas celebração. Lição 5. Precisamos cuidar do coração para não agir como o filho mais velho. Enquanto havia festa dentro de casa, o filho mais velho estava do lado de fora, indignado. Ele sempre esteve perto do pai, mas seu coração estava cheio de ressentimento. Essa parte da parábola nos alerta sobre o perigo de uma religiosidade sem amor. Podemos estar na casa do Pai, mas com um coração distante. O amor do Pai é para todos, tanto para quem volta quanto para quem sempre esteve perto. Precisamos celebrar a restauração, não criticá-la. A parábola do filho pródigo nos revela um pai que ama, espera e restaura. Não importa o quanto alguém tenha se afastado, sempre existe um caminho de volta. Se alguém está longe, hoje é dia de cair em si e retornar. Se alguém está perto, é dia de examinar o coração e aprender a amar como o Pai ama. O abraço do Pai continua disponível. A casa continua aberta. A festa da restauração ainda pode acontecer. Basta decidir voltar. O tema central da parábola do filho pródigo não é o pecado do jovem, mas o amor escandaloso e a graça restauradora do Pai Celestial. Registrada no Evangelho de Lucas 15:11-32, esta mensagem revela o caminho da queda, o poder do arrependimento e a profundidade do perdão divino. Esta pregação está estruturada em 3 momentos cruciais da jornada humana. 1. A ilusão da autossuficiência, a partida, afronta a paternidade. O filho mais novo pede a herança antecipadamente. No contexto cultural da época, pedir a herança em vida equivalia a desejar a morte do próprio pai. O afastamento do coração. O jovem viaja para uma terra distante. A verdadeira perdição começou em seu coração antes mesmo de arrumar as malas e cruzar as fronteiras físicas. Desperdício dos dons. Ele dissipa todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O mundo oferece prazeres temporários que cobram um preço alto, resultando em esgotamento espiritual e emocional. 2. O despertar no fundo do poço, o arrependimento, a chegada da escassez. Faltando-lhe tudo, o jovem aceita o trabalho humilhante de alimentar porcos. Para um judeu, o porco representava a máxima impureza ritual e espiritual. Cair em si. No meio da miséria, a Bíblia diz que ele caiu em si. O sofrimento muitas vezes quebra o nosso orgulho e clareia a nossa visão espiritual. A decisão de voltar. Ele reconhece seu pecado contra o céu e contra o Pai. O jovem planeja pedir apenas um lugar como trabalhador assalariado, assumindo que perdeu o direito de ser filho. 3. O escândalo da graça. O retorno é a restauração. O pai que corre. Quando o filho ainda estava longe, o pai o avista, enche-se de compaixão e corre ao seu encontro. Na cultura oriental, um homem idoso e honrado correr em público era considerado humilhante. O pai assume a vergonha para proteger o filho. Beijo e interrupção. O pai o abraça e o beija antes mesmo de o jovem terminar o seu discurso de desculpas ensaiado. Deus interrompe a nossa culpa com a manifestação imediata do seu amor. Os 3 símbolos da restauração. A melhor roupa. Substituem as vestes rasgadas do pecado pela justiça e dignidade restauradas. O anel no dedo. Simboliza a devolução da autoridade, da confiança e da identidade familiar. As sandálias nos pés. Escravos andavam descalços. Colocar sandálias afirma que ele retorna como homem livre e herdeiro legítimo. A casa do pai está em festa porque quem estava morto voltou a viver. Não importa quão longe você tenha ido ou quanto tenha desperdiçado da sua vida, o pai continua olhando para o horizonte, aguardando seu retorno. O banquete da graça está pronto, o novilho foi cevado e a porta está aberta para você hoje.
O foco no irmão mais velho revela uma das verdades mais profundas da parábola. É possível estar fisicamente dentro da casa do pai, mas com o coração completamente distante dele. Esta mensagem confronta o legalismo, a autocracia espiritual e a falta de misericórdia. A ilusão da proximidade, o corpo na casa, o coração no campo, a distância interior. O irmão mais velho estava no campo trabalhando duro. Ele cumpria todas as regras externas, mas não conhecia intimamente os sentimentos e o coração do próprio pai. A recusa a entrar. Ao ouvir a festa pelo retorno do irmão, ele se ira e se nega a entrar na casa. A sua indignação revela que a sua obediência não era motivada por amor, mas por obrigação e interesse na recompensa. A mentalidade de escravo. Ele reclama: há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Ele usou o verbo servir como um escravo serve a um senhor, e não como um filho se relaciona com um pai. 2. Os sintomas do coração invejoso e legalista: cegueira diante da graça. Ele se desidrata em ressentimento porque o pai celebrou o arrependimento do pecador. O legalista foca nos erros alheios para tentar inflar as suas próprias virtudes. Rompimento dos laços fraternos. Ao falar com o pai, ele diz: esse teu filho, em vez de meu irmão. O orgulho religioso nos afasta das pessoas e nos impede de enxergar o próximo como irmão. Falta de celebração. Ele reclama por nunca ter ganho um cabrito para festejar com os amigos. Ele tinha acesso a toda a riqueza do pai, mas vivia uma vida de escassez espiritual por pura amargura. 3. O amor do pai diante da amargura religiosa. O pai que sai novamente. O mesmo pai que correu para abraçar o pródigo pecador, agora sai da festa para implorar ao filho religioso que entre. Deus também tem paciência com os legalistas. A lembrança da identidade. O pai responde com doçura: filho, tu sempre estás comigo. Ele lembra o jovem de que a maior recompensa não é o que o pai dá, mas quem o pai é e a comunhão diária com ele. A posse absoluta. Tudo que é meu é teu. O irmão mais velho sofria por algo que já possuía por direito. A religiosidade nos faz mendigar por aprovação quando já fomos aceitos como herdeiros. A parábola termina sem nos dizer se o irmão mais velho entrou ou não na festa. Esse final aberto é proposital. Ele convida cada religioso, cada trabalhador fiel da igreja e cada pessoa autossuficiente a examinar o próprio coração. Deus não quer apenas o seu serviço no campo. Ele quer o seu coração na mesa do banquete. Deus, o nosso Pai, está te esperando. Volte, não fiques desviado. Até quando você vai ficar lá fora, no chiqueiro comendo o lixo do mundo, até morrer? Busque a Deus hoje. Volte para a casa do Pai enquanto o pode encontrar. Não espere as portas se fecharem.